Hoje eu apresento o artigo cujo título é Massas de diatomáceas perifíticas em um riacho intermitente do noroeste cearense. Eu me chamo Filho Rocha, estou como autor principal do seguinte artigo. Sou bolsista de iniciação científica pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Como coautora a Júlia Oliveira, como orientadora a professora Bianca Terra e como co-orientador o professor Caule Cavalcante. Na região semiárida, os ecossistemas aquáticos eles são predominantemente intermitentes, o que o torna fundamental para a manutenção da biodiversidade da região. Os rios intermitentes são sistemas lóticos que cessam naturalmente o seu fluxo superficial de água e através de um ciclo hidrológico anual. Isso se dá por conta do clima da região, que é classificado como semiárida quente, caracterizado por baixa e irregular pluviosidade e altas temperaturas ao longo do ano. É, as fases do ciclo hidrológico são classificadas em três. A fase cheia, que inicia com a estação chuvosa e resulta em um fluxo contínuo superficial de água, que pode durar de semanas a meses. A fase de secagem, que é marcada pela ausência das chuvas e a perda progressiva da conectividade, o que formam as poças no leito do rio. E, por fim, a fase seca, com a ausência total da água. As algas, elas são recursos significativos para os ecossistemas aquáticos e podem ser encontrados tanto suspensos na coluna d'água através do plâncton, quanto aderidas a diversos substratos, seja ele submerso, natural ou artificial, através do perifito. O perifíton ele é uma grande fonte de produção primária na teia trófica e influencia diretamente na comunidade, nesses ecossistemas aquáticos, né? Das comunidades que vivem nesses ecossistemas. E um dos grupos muito importantes que constituem, né, essas comunidades algais são as diatomáceas. As diatomáceas são microalgas eucariontes fotossintetizantes, unicelulares ou formadores de cadeia, que são bastante abundantes e frequentemente diversas nesses ecossistemas. Elas desempenham um papel fundamental na ciclagem de nutrientes e fazem parte como fonte importante na produção primária da teia trófica, né? E em um estudo sobre biodiversidade local e as suas respostas às dinâmicas hidrológicas em riachos intermitentes da bacia do rio Acaraú, foi observado uma elevada densidade de algas perifíticas num dos trechos coletados. E o objetivo do seguinte trabalho foi identificar as diatomáceas que compõem as massas, caracterizar o ambiente, as condições ambientais que proporcionaram o crescimento das massas e discutir a distribuição dessas espécies por toda a bacia hidrográfica do rio Acaraú. Com isso, a metodologia consistiu em coletas que foram realizadas no Riacho Mata Seca, que é um riacho que deságua na porção média da bacia do rio Acaraú, na cidade de Sobral, no Ceará. Essas amostras foram coletadas no período de 5 meses, entre maio e setembro de 2023, e durante as coletas um trecho fixo de 100 metros foi selecionado para as coletas de perifíton, juntamente com a coleta dos dados ambientais. A coleta das amostras se deu manualmente e imediatamente elas foram preservadas em solução de transor a 50% de solução final. No laboratório, as amostras foram analisadas e fotografadas em microscópio de luz com uma câmera digital acoplada. Para uma análise morfológica mais precisa e uma identificação correta das espécies, as amostras foram devidamente oxidadas. Com isso, os resultados nós encontramos
essas espécies, essas massas, durante o período de cheia, no mês de junho de 2023. Elas cobriam a maior parte do trecho coletado e possuíam uma profundidade média de 10,2 centímetros durante o trecho coletado. Algumas amostras foram homogêneas, porém o pH ele, teve uma ampla variação entre 6,8 e 7,9. O substrato predominantemente foi de areia e cascalho, e durante as análises morfológicas detectamos que as massas perifíticas correspondiam a diatomáceas que formavam longas cadeias fitáceas ou formavam zigue-zague. Os gêneros, as espécies que foram identificadas, foram Pleurocoira leves, Eunocia didyma e Eunocia pectinalis. Essas espécies de diatomáceas foram encontradas em grande quantidade tanto nas amostras líquidas quanto nas amostras oxidadas. Além disso, elas foram encontradas em um trecho ajusante do rio, em outros meses e no mesmo estudo, porém não formavam as densas e foi em menor quantidade. E a abundância dessas espécies no trecho amontante significa que esses locais são importantes para o crescimento e a dispersão dessas espécies ao longo de toda a bacia. Isso podemos concluir que a documentação, né, dessas elevadas massas que ocorriam no trecho do riacho, uma caracterização taxonômica precisa, a caracterização do ambiente, são importantes para compreender a distribuição, a contribuição, na verdade, dos riachos para a biodiversidade local da bacia. E isso porque foram apresentadas no artigo 3 espécies que ocorriam num período chuvoso, né? E num período portanto a abundância de 3 espécies foram apresentadas no seguinte artigo, ocorrendo em um período chuvoso e ocorrendo em um período chuvoso e o que, bicho? Ocorrendo em um período chuvoso e portanto, o trabalho ele apresenta a abundância de 3 espécies que ocorrem em um período chuvoso. Essas espécies em grande quantidade, claro que não, né, filho? Eu acho que é isso, eu tenho o vídeo, só não tenho o final.